Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Fala Limeira. Tudo bem com vocês, pessoal? Meu nome é Fábio, eu estou aqui mais uma vez com o meu co-hoster Diego. Diego, bom dia, boa tarde, boa noite, Diego. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que pelo cafezinho já mostra mais ou menos o horário que a gente está aqui, né? A gente tá numa atuada diferente hoje, mas vamos aí, que vai dar tudo certo. Então, hoje estava programado para conversarmos com o pastor Jonas, né? Mas infelizmente, por motivos de forças maiores, o pastor Jonas não pôde comparecer. O Diego pode explicar um pouquinho mais, Diego? O pastor Jonas, o meu amigo, né? Pastor Jonas, um abraço para o senhor. Ele não pôde estar aqui, pessoal, porque ele está com problemas na família dele, lá com a esposa. Sônia, um abraço também, melhoras para você. Sei que é um momento difícil, então ele precisa dar uma atenção para a família, né? Então o Fábio sabe que eu passei para todo mundo, então ele não pôde estar aqui hoje com um podcast que ia estar falando sobre cristianismo, religião, mas ele mandou um abraço para todo mundo. Uma próxima oportunidade, se der tudo certo, a gente traz ele, Fábio. E como foi em cima da hora, né? Então vamos com o nosso React hoje, né? Semanal, certo? Exatamente, vamos começar hoje com o nosso React semanal. Mas antes de começar com o React, eu queria deixar duas mensagens bem rapidinho, Diego. Ok. Mandar um feliz aniversário pro sobrinho do meu querido amigo Bodão, vai fazer 7 aninhos, chama Theo Henrico. Um abraço para você, Theo Henrico, para a família também, tá bom? E também mandar um abraço pro Douglas. O Douglas que trabalhou comigo lá na escola onde eu leciono, ele estava em contrato temporário, encerrou o contrato temporário dele. Ontem a gente fez uma festinha de despedida para ele. Douglas, sucesso aí na sua vida, viu, cara? Tamo junto. Pro que precisar, só mandar um zap pra gente, beleza? Bom, enfim, Diego, hoje vamos realizar nosso React semanal. Vamos conversar sobre alguns assuntos que foram polêmicas e também assuntos que ficaram no hype da semana. Vamos começar com o primeiro assunto de hoje, Diego? Vamos. Enchente lá no Rio Grande do Sul. Diego, enchente lá assolou a região lá do Rio Grande do Sul, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma matéria falando aqui, ó, do portal G1, a cidade de Guaíba passou de 4,6 metros de altura de água, encheu as redes de esgoto e baratas que invadiram as ruas de Porto Alegre. Cara, nessa foto aí que a gente está vendo, você vê as baratas na parede aí. Ó. Olha que complicada a situação, Diego, lá, só lá. Só comentando já rapidamente, ainda vai ter mais chuva lá, né? Ainda está tendo, é uma coisa complicada que tá tendo no Rio Grande do Sul, então a gente está trazendo exatamente para trazer pontos diferentes talvez às vezes as pessoas veem no noticiário, mas a gente vai trazer algumas notícias de um ponto diferente, né? Sim. Sobre essa, infelizmente, catástrofe que está acontecendo lá agora. Sim. Nossa, cara, complicado esse negócio de enchente, né? Tem, acho que é a próxima... Vamos passar que vai dar para ter uma noção melhor. Aqui é um mapa de os temporais de Rio Grande do Sul. Pegou essas cidades aí do Rio Grande do Sul, que foram as mais atingidas, né? Igual ali tá falando, ó, 230 cidades... Mais de 230 foram atingidas. Aqui estão algumas principais, né, Fábio? Sim. Tá dizendo aqui total de 39 mortos, mas já está muito mais que isso, infelizmente, né? A gente deu uma olhada lá na notícia atualizada. Essa região aí, acho que tem aquela confluência tanto da chuva que está meio que localizada com muita intensidade nessa região, e tanto que são região de muitos rios, né? A água vai descendo para outras cidades, né? Uma coisa vai acarretando com a outra, né? Sim. Aí temos outras Vamos para a próxima imagem. Olha, lajeado, né, cara, em 2023. E olha como que ficou a situação agora em 2024. Eu quero agradecer, né, quem postou essas fotos aí. A gente vê bem claramente que era bonita a região mesmo ali antes da enchente, né? Agora vai ter que ser reconstruída aí, Lajeado, que é uma cidade bem conhecida lá em 2024. Olha, tudo abaixo das águas. Aqui, por exemplo, é a Van, tá, pessoal? É a Van, né? A loja Van. Tá vendo? E geralmente é uma loja... A estátua se salvou. Geralmente é uma loja que é alta, então dá pra ver que subiu bastante mesmo. Caramba, passa pra próxima aqui. Olha lá, Porto Alegre, que é a capital. Ó, a capital, não sei se muita gente sabe, mas está bem alagada lá também. O pessoal vem comentando. Aconteceu um pouco depois, mas já dá pra ver que tá bem alagada. Caramba, cara. Que tristeza. Vamos pra próxima. Encantado. Encantado, eu não conheço, mas deu a perceber ali, ó. É bem engraçado as luzes aqui, ó. Tá vendo? Estão ligadas ainda. Mas Deus. É complicado, porque geralmente é desligado as luzes o pessoal às vezes fica até sem eletricidade, né? E é uma característica da cidade do Rio Grande do Sul, né? Sempre tem um riozinho do lado, né, cara? É um lugar assim, graças a Deus, né? Um rio é sempre bom perto, mas tem as desvantagens em momento de inundação, né? Sim, meu Deus do céu. Tem mais imagens?
Ah, tem de Mussum, né? Que foi uma das cidades mais atingidas, né? Que eu li na internet. Sim, ó, dá pra ver que essa avenida aí, ó, ficou bem irreconhecível, né? Caramba. Não dá pra falar que é o mesmo Olha, lugar, né? dá uma olhada no teto, né? Deve ser uns, sei lá, 5 metros de altura. Geralmente o poste tem 10 metros, né? Um pouquinho abaixo do poste, ó. Caraca, olha aqui embaixo. Olha a altura. Olha, cara, onde a água foi. Vixe, deve ter uns 7 metros, subiu. Uns Meu 5, 7 Deus do metros, subiu céu. brincando. Caramba, velho. Negócio tenso, hein? Aí eu pedi pro Gui até separar pra gente que a gente fala muito sobre os resgates, né? Mas aí a gente vê um tipo de um trabalho diferente do resgate que poucas pessoas divulgam, né? Sim. Solta pra nós aí, Gui. Eu quero agradecer o Mundo de Curiosidades, tá? Aí, tá vendo, pessoal? Muitos animais, né, Fábio? Sim. É. Meu Deus do céu, né? É Tristeza, um vídeo bem curto, né? Quero agradecer ao Mundo Curiosidades, que eu sempre acompanho eles. Obrigado de vocês estarem fazendo bastante abordagem de coisas que acontecem no Brasil. Mas aí mostra que a gente tem que pensar no geral, né, Fábio? Sim. Porque quando as pessoas elas perdem os abrigos, nos abrigos tem animais. E às vezes não é se pensado no resgate deles, né? E dessa vez eles estão pensando de uma maneira diferente, né? E parabéns para esse pessoal que está resgatando esses pets e outros animais que não aparecem, né? Guerreiros, né, cara? Sim. Ó, essa notícia aí do lado que eu capturei, nível máximo chegou a 4,64 metros lá em Guaíba. Eu acho que foi uma das cidades mais atingidas junto com o Mussum, né? Uhum. Cara, 4,64 m, cara. A altura disso aí dá mais, por exemplo, num apartamento, dá um apartamento e meio, cara, porque cada apartamento são 3 metros Cada de altura, andar né? você está falando? Isso, geralmente isso. sim. São 3 metros de altura, então dá quase 2 andares, né, de água. Só de você fazer a conta que você tem 1,5 m, já começa a ficar assustador. Meu Deus do céu, cara. É Desde bastante 41, água. É bastante cara, água. desde 41, de 1941, quando a infraestrutura era muito mais baixa, né, cara? Então, eu ia comentar antes de aparecer a imagem do Eduardo Leite, mas pode deixar a imagem dele, não tem problema não. O que acontece, Diego? Por que aconteceu essa chuva? Você tem ideia mais ou menos por que aconteceu essa chuva? Posso falar, mas pode concluir. Então, eu li na internet que aqui a gente está enfrentando calor, aqui no estado de São Paulo, né? Sim, e formou uma massa de ar de calor aqui nessa Sim. região, né? E não permitiu que a massa de ar fria dessa chuva subisse. Certo. Então, ficou parado, estagnado ali. Porque ali tem um corredor transamazônico, se eu não me engano, Sim. que é onde a água passa e sobe para chover no Amazonas, né? E essa massa de ar quente não permitiu que essa massa de ar fria subisse e estagnou e choveu tudo concentrado numa região só. Sim. Pelo que eu li na internet, que foi uma meteorologista que falou, né? Enfim, você quer complementar? Eu queria dizer que o que você falou tem total explicação em questão ao alto volume num lugar só. Isso explica muito esse alto volume. Só que tem uma questão que você não abordou, que é a questão do El Niño, né? Uhum. O El Niño, que é o que você acabou introduzindo aí, Sim. de uma forma direta, sem o nome, Sim. é essa questão atípica que de tempos em tempos vem, que favorece esse alto calor, Sim. alta evaporação e chuvas diferentes em lugares diferentes do mundo. Esses dias atrás a gente teve chuvas lá em Dubai, que alagou o deserto, não costuma. Então não é uma coisa do Brasil, é uma catástrofe que vai gerando em vários lugares que não estão preparados. Até lugares preparados são atingidos. Sim. Então dessa vez está acontecendo no Rio Grande do Sul e é uma tragédia já premeditada, né? Já avisaram sobre ela. Infelizmente, não sei se tomaram atitudes totais que poderiam ser tomadas, mas agora estão sofrendo dificuldades na região, porque, querendo ou não, são muitas pessoas, né? Eu quero até introduzir rapidinho o assunto, não sei se você iria falar, mas aqui eu estou com os dados, ó. Sim. Acho que o atual deve ser 39 pessoas mortas, geralmente. Acho que aqui está falando 24, mas já morreu mais gente do que isso. Apareceu 39 aqui no acho que já está mais ou menos umas 68 pessoas desaparecidas. Deve estar atualizando esse número, que a gente sempre está com atualizações. São mais de 147 cidades atingidas, né? Aí mostra que mais de 230 realmente foram atingidas, né? São mais de 14 mil pessoas desabrigadas. Desabrigadas é quando você já está sem casa. Sim. Você tem que ficar em algum lugar imediato. E você imagina que atingiu 500 mil pessoas, cara. Mais ou menos o total populacional da região ali, que estão sofrendo com isso. Cara, quase 2 Limeiras, né? E 67 mil moradores afetados.
Então a gente vai vendo assim que tem muitos números que vão aparecendo. Eu peguei aqui mais ou menos para ter uma ilustração. Sim. Tem gente que vai poder falar até melhor. Sim. Mas o que a gente percebe? Que agora há um grande trabalho na região de reconstrução logo que parar isso daí. Porque assim, já foi avisado, não conseguiram combater. Tem a questão do El Niño, tem a questão de se preparar. E as pessoas não entenderam que hoje, infelizmente, falando de política ou não, a gente hoje em dia tem que preparar o Brasil para essa nova realidade que tem. Tem gente que nem gosta de comentar do efeito que a gente fala que é... Fugiu o nome. É, efeito estufa, né? É o aquecimento global, que eu ia falar. Sim. Tem gente que não gosta de me tocar nesse assunto, fala que é balela ou não, não importa. A questão é que o mundo mudou, a temperatura mudou e isso é uma normalidade. E as pessoas não estão preparando os cantos do Brasil e do mundo para essas coisas que estão vindo. Sim. Tanto é que por isso que a Marina Silva comentou de fazer regionalmente ali as cidades entrar no estado de emergência permanente para poder se lidar com essas coisas que vão acontecer de novo. Isso que é o terrível. Você imaginar que isso vai acontecer de novo. Já estão avisando, já avisaram. Então, tipo assim, a gente... eu quero deixar um recado, não sei se a câmera está para mim aqui agora, mas quero deixar um recado para você que eu sempre aprendi na escola e aquele tempo da escola que eu vivi, né, Fábio, que a gente era falado assim, vai acontecer catástrofes, vamos nos precaver e tal. Esse futuro chegou, gente. Nós estamos nesse momento. O Brasil não é mais um país que está isento de catástrofes, que tem já ciclone, já tem muitas enchentes. Sim. A temperatura mudou no geral no Brasil, as pessoas já viram isso, não tem mais como contestar. Então a gente vai ter que mudar nosso conceito, nossa mentalidade, como hoje é o Brasil e como a gente tem que se posicionar como ser humano agora. Até a sua casa vai ter que pensar em construir diferente. Uma chuva vai vir mais forte, a sua casa tem que ser mais forte. Sim. Então até isso a gente tem que pensar. Já é uma realidade nossa. Então eu deixo o meu carinho, uma mensagem de carinho para você, que tenha uma compaixão com esse povo, né? Sim. E vamos pensar de uma maneira diferente do Brasil agora, porque vai ficar mais quente, vai ter menos chuva, e quando vier a chuva, vem muita chuva. É uma realidade que a gente não pode mais ignorar. E quando vier calor, vai vir muito calor. E quando vier calor, vai vir muito calor. Mudou as coisas, pessoal. Estamos num tempo diferente. As explicações são inúmeras. Eu não sou especialista, mas eu já percebi, todo mundo percebeu, não tem como ir contra fatos, né? Sim. Você comentou um negócio da escola, Diego. Veio à memória aquela música que a gente cantou do Ixi, qual música? Chitãozinho Chororó, Planeta Azul. Nossa, faz tempo, eu nem lembrava mais dessa música. Você lembra dessa música? Eu não lembro da letra, mas... Planeta Azul. Sim. E a gente levava meio que na brincadeira, né? Não na brincadeira. É criança, né? Criança. E realmente agora, que será desse planeta azul, né, cara? Infelizmente esse negócio está acontecendo. E puxando o gancho que você falou da politicagem, Diego, é momento também, infelizmente, que eu acho meio canalha fazer isso, mas enfim, eu quis representar, não estou chamando o político de canalha, tá? Tô falando que o uso disso é meio canalha. Por exemplo, o Eduardo Leite, ele é um político de direita, não é extrema-direita, é de político de direita. Eu não quero entrar nesse campo de direita-esquerda, mas nessa parte eu sou meio que obrigado a ser. Por exemplo, ele colocou lá o coletinho lá da Defesa Civil lá, né? Ele deu pouca verba para a Defesa Civil, porque a Defesa Civil ela é responsável também para trabalhar na questão da conscientização da população e também na questão de montagem de estrutura para aguentar mudanças climáticas repentinas, poder preparar as pessoas, fazer contingenciamento, tudo mais. Ele deu pouca verba. Aí veio um deputado do PSOL, que jogou no Twitter, falando que tinha dado R$50 mil apenas de verba para trabalhar 2024 inteirinho. Só que depois o Eduardo Leite, sendo justo, ele foi lá e desmentiu. Falou que não foi 50 mil, foi muito mais, foi 15 milhões. Só que o deputado rebateu ele, falando o quê? Falando que foram 15 milhões, que ainda é muito pouco, né? E só que aí rebateu, falou, beleza, foi 15 milhões, mas é dividido com os bombeiros e dividido com a Defesa Civil. Mesmo assim, é muito pouco para um estado que nem o Rio Grande do Sul, que tem várias cidades, é gigante o Rio Grande do Sul. Então, fica com essa politicagem, em vez de ajudar as pessoas que estão precisando, fica brigando na internet. Aí, o próximo vídeo aí, para não falar que é só a direita que está fazendo as coisas, a politicagem. O Lula foi lá, garantiu recurso para o Rio Grande do Sul para recuperar os municípios atingidos por enchente. Aí está o Eduardo Leite colocando mais uma vez o coletinho da Defesa Civil e o Lula lá tentando lá conversar lá e tentando ver o que ele pode fazer, né? Na próxima figura aí, Guilherme,
Aqui é politicagem, eu só quero mostrar o nível de politicagem da direita e da esquerda, tá? Eduardo Leite pediu ajuda às 19h36, às 19h38 o Lula respondeu, né? Que está mobilizando o governo federal e tudo mais. Aí na próxima figura tem os prints do tweet do Eduardo Leite e do Lula. Pode pôr na próxima figura. Acho que não, é na próxima ainda. Depois a gente volta nessa. Ó, o Eduardo Leite, falei agora por telefone com o presidente Lula, que assegurou o apoio do governo federal. Tenho certeza que poderemos contar com essa união e esforços para resgate. E o Lula, conversei por telefone com o governador Eduardo Leite coloquei o governo federal à disposição. Rio Grande do Sul novamente sofre com as fortes chuvas, que em 2023 também teve esse problema, tá? Falei com os ministérios da integração, da defesa, com o ministro Pimenta, né, que é Paulo Pimenta, e que for necessário o governo federal irá somar esforços com o governo estadual e prefeituras para atravessarmos e superarmos mais esse momento difícil, reflexo de mudanças climáticas que afetam o planeta. Beleza. Politicagem dos dois lados. Agora volta a figura anterior lá, Guilherme, para mim, por gentileza. Lembra em 2021 a gente teve também enchente lá na Bahia? Não sei se você lembra, Diego. Acho que eu lembro. O que aconteceu? O que o Bolsonaro estava fazendo? Não estou falando mal do político, eu só estou falando das politicagens, tá? Estava tendo enchente, nesse mesmo momento que estava tendo a enchente lá na Bahia, Bolsonaro tirou ferinhas de 15 dias, mini férias de 15 dias para andar de jet ski junto com as pessoas que seguem ele. E ele falou que quem estava no departamento que estava cuidando da situação. Cara, qualquer presidente da república, estando de férias ou não, aconteceu catástrofe no país, é o primeiro a ter que botar a cara. E não é politicagem, é responsabilidade com o país. Não estou falando que o Lula... nossa, o Lula fez diferente do Bolsonaro. Não. Eu estou falando que a gente tem que fazer uma reflexão sobre o que é prioridade para cada político. É o país ou benefício próprio? Nesse caso, eu tenho que fazer a crítica, sim. Nesse caso, ele viu que era benefício para ele continuar de férias, eu esqueci o nome da cidade, do Rio Grande do Sul, do que ir lá ajudar o povo baiano, né? Enfim, pode passar para a próxima. Essa é a crítica que eu quis fazer o comparativo. Acho que já vamos para a próxima notícia. Quer pontuar mais alguma coisa? Deixa eu só falar uma coisa antes que esqueça. Ô Gui, coloca pra gente o QR Code, que eu acho importante a gente falar assim, quem tiver vontade de ajudar o pessoal do Sul, sim, se compadece, que são nossos irmãos, o Brasil é um país muito grande, a gente tem que pensar assim, procurem pessoas de credibilidade para ajudar. Aí eu falei para o Gui, para a gente colocar o QR Code do governo do estado, que eles, no caso, tá aqui em cima, né, Gui? Então tá aqui, beleza, que eu tô aprendendo, gente, tá aqui, ó. Então tá aqui o QR Code, quem quiser, interessado, tiver o coração bom, não puder ajudar de outra forma, mas puder dar um dinheiro, aí você sabe que dessa forma o dinheiro vai para lá mesmo, tá? Então é uma forma que eu incentivo as pessoas a ajudarem, porque querendo ou não, pessoal, vai ficar difícil para eles se reconstruírem, tem coisa que tem que ser para já, né? Então pelo menos você sabe que dessa forma você consegue ajudar esse povo que está sofrendo muito, e que eles aprendam com os erros do passado e se precavam para o futuro, porque infelizmente as notícias lá não são muito boas ainda, mas não quero colocar a culpa em ninguém, é para a gente como brasileiros conscientizar que o Brasil hoje é diferente, né? A gente precisa cuidar do nosso Brasilzão, sim, né? E um Brasil tamanho continental, É um Brasil, né? um país muito grande, com muitos problemas, a gente tem que ter um carinho com ele. Vamos Enfim, vamos para a próxima notícia, então. Vamos para a próxima. Próxima notícia aqui, ó, aparecendo a careca do Xandão atrás aqui, mas não é a notícia é o principal aqui, colhida do site UOL, tá? Adolescente rouba arma de vigia e atira dentro de agência bancária em São Paulo. Vamos ver rapidinho a notícia, acho que está no próximo frame aí. Um segurança foi baleado por um adolescente que roubou a arma dele dentro da agência bancária em Bauru, no interior de São Paulo. Adolescente de 16 anos puxou a arma do coldre do vigia e atirou contra ele. Um dos disparos estourou a porta de vidro da agência do Banco do Brasil no centro de Bauru. Ele correu ao perceber a aproximação de outros dois seguranças. Uma mulher que o acompanha entra na frente dos vigias para impedir novos disparos. Acho que tem no próximo frame, eu acho que o final da notícia, se eu não me engano. Havia clientes na agência, o segurança foi atingido e foi socorrido pela pronto-socorro central, né? Secretaria de Bauru diz que o homem deu entrada consciente com um quadro de saúde estável. Ele recebeu alta na manhã de hoje, no caso ontem, né? O adolescente foi apreendido em flagrante dentro da agência. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e ele foi encaminhado à Fundação Casa. Em nota, o Banco do Brasil diz que está prestando apoio e cuidados médicos ao vigilante terceirizado. O bebê afirma que o incidente foi
confirma, né, o incidente e informa que o SAMU e a polícia foram acionados imediatamente. O Banco do Brasil ressalta ainda que presta todo o apoio às autoridades policiais para detalhes da investigação do caso. Notícias pelo UOL, Diego. Qual que é a sua opinião sobre essa questão de ter segurança armada dentro do banco, Diego? Minha opinião é que o banco hoje é um lugar perigoso, né? Envolve dinheiro. Aí tem caras preparados, que geralmente eles são treinados, e eles atuam de forma... uma guarda terceirizada, né? Um vigia. Sim. Mas ele tem que ser atento, né? Porque você pode, de repente, encontrar uma pessoa que tem problema da cabeça, né? Depois que pegou sua arma... Sim. O que a pessoa pode fazer, né? Eu não sei qual é o problema desse menino. Esse menino pode ter problema ou não mental. Sim, mas não deixou claro, né? Não deixou claro. E nem estou aqui para julgar a doença mental de ninguém, né? Mas eu acho assim, a pessoa que está com o porte da arma tem que tomar muito cuidado. Sim. Eu trabalho com pessoas que são vigia e trabalham com porte de arma, a gente sabe que eles são muito cuidadosos. Sim. Então não é geral isso daí. Mas o cara bobeou por algum motivo. E isso daí pode gerar uma coisa bem pior, porque um cara se machucou pelo jeito, né? O segurança, ele tomou um tiro, né? Poderia ter sido mais pessoas. Agora tem a lei que leva a Fundação Casa, vai lidar com essa criança, mas assim, poderia ter morrido pessoas mesmo, né? Sim, nossa, é uma coisa bem complicada esse negócio de armas, Diego. Mas assim, envolve banco, envolve, que nem você falou, envolve dinheiro, envolve muita coisa, né? Então, assim, foi, acho que vacilo de segurança mesmo. Tinha o vídeo aí, mas acho que não é interessante mostrar agora ou não. Só deixar registrada essa notícia, porque assim, para quem estiver assistindo e é segurança de banco, pessoal, vamos prestar um pouquinho mais de atenção, né? Lógico, não vai ficar em estado de choque todo momento, que é até ruim, mas pensar um pouquinho mais na aproximação das pessoas perto da gente, ainda mais com uma arma. Uma arma é uma coisa... É uma responsabilidade enorme, né? O menino aí, de repente, pode ser um menino que, sei lá, de repente ele gosta de brincar de videogame, atirar, falou, vou atirar também. Sim. Não, mas a gente não sabe o que tem na cabeça. Mas é igual eu falei, como a gente não sabe o tipo de pessoa que se aproxima ou que tem alguma má intenção, o vigilante tem que ficar esperto. Sim. Vamos ver essa reação aí. Enfim. Diego, agora, você quer acrescentar mais alguma coisa nessa notícia? Não, tranquilo, acho que dá para ter uma ideia. Essa foi bem tranquila. Esperar desenrolar os casos aí, acho que vai ver. Logo vai aparecer um laudo pro adolescente, né? Enfim. Sim. Vamos agora para a próxima notícia, Diego, sobre um pastor, Diego, de uma igreja lá de Goiânia, que é o Tabernáculo da Fé. Essa notícia ela ganhou uma repercussão porque a Xuxa postou no Instagram dela esse recorte desse vídeo, desse pastor. Você pode colocar o vídeo para a gente escutar, depois a gente comentar sobre, Guilherme, por gentileza? E eu disse que existem situações que, quando acontece um abuso de uma criança, a criança é também culpada, porque ela deu lugar. Mas olha só, isso é uma exceção, mas está dentro desses acontecimentos. Crianças também têm culpa, têm participação, mas não todos os casos. Eu quero deixar isso bem claro. A responsabilidade começa com a mãe, com o pai, e depois... Agora, se você sofreu isso, irmã, mesmo que você tenha certeza que você foi culpada de isso acontecer, você tem que entender que o nosso passado está debaixo do sangue. O nosso passado está debaixo do sangue. Enfim, essa notícia aí é uma notícia veiculada pela UOL, tá? Você pode ver que o pastor é bem prolixo, né? Não sei se é pela idade ou não, começa a repetir um monte de vezes a mesma coisa. Ele culpabilizou a questão da pedofilia, em parte, pela criança também, porque ele, pelo que eu entendi, eu assisti esse vídeo na íntegra antes de tirar do ar, tá? Só para avisar. Chegou um trecho lá do culto lá, ele falou sobre as crianças... serem, de repente, as crianças dos fiéis que vão nessa igreja aí, pedem para os pais dormir na casa de tio, de tia,
avisou ali, de certa forma, que a pedofilia, ou então coisas relacionadas a isso, acontece dentro do seio familiar, né? Então, ele está alertando as crianças aí para tomar cuidado, aliás, os pais tomarem cuidado ao deixar os filhos dormirem na casa de parentes, porque pode acontecer esse negócio. Só que, em parte, ele quis culpabilizar a criança por isso. Por quê? Porque a criança fica insistindo, deixa eu dormir na casa do meu tio, por favor, deixa eu dormir na casa da minha tia, por favor. Ele culpabilizou a criança. A criança não tem culpa nenhuma nisso, Diego. E, assim, é uma fala que eu posso falar que é uma fala nojenta. Enfim, depois eu vou mostrar que ele fez uma nota que não resolveu nada o problema. O que você comenta sobre isso de um pastor de uma igreja chamada Tabernáculo da Fé, Diego, que é uma seita? Não é uma igreja, é uma seita, né? Enfim, o que você comenta sobre isso, Diego? Eu já quero deixar de antemão avisando que isso não é o geral de todo pastor, Não, tá? lógico, A gente não não tô pode generalizando. a gente aqui às vezes a gente fala, pastores são assim, padres são assim, religiosos são assim. Não, ninguém quer generalizar nada de culpa de religiosos. Aqui, a questão que eu quero levantar, assim, todo mundo é responsável pelas falas. Eu sou pela minha, você pela sua, passou pela dele. A gente, quando começa a falar para mais pessoas, a gente fica responsável pelo aquilo que a gente fala. Sim. Eu vejo esse senhor como uma pessoa que tem uma mentalidade diferente dos dias de hoje. Sim. Talvez pela criação, talvez pelo machismo que aprendeu, porque isso é uma coisa um pouco machista. Né? O próximo vídeo vai falar sobre essa questão do machismo. Tá? Eu acho que tem uma questão muito ligada ao machismo. Eu sou contra a gente generalizar as culpas quando, de repente, a gente tem que analisar com calma. Por exemplo, vamos dissecar esse assunto. Uhum. Quando ele fala que crianças têm sua culpa, aí ele mexe numa coisa complicada. Por quê? Se você pensar criança, ninguém está falando de adolescente, tá falando de criança. Sim. Criança não responde por si. Eu já fui criança, eu lembro que tinha coisa que eu nem sei porque eu fazia. Meu pai me respondia pelas minhas atitudes. A criança não entende muitas vezes o que ele faz. Então você não pode chegar e falar que culpa é dela. Não, culpa você culpa quando alguém tem a ciência de tudo que faz. Quando ele processa aquilo na mente dele de uma forma que ele consegue responder por aquilo. Uma criança às vezes não consegue. Exato. No fato dele colocar, não, crianças têm essa parte de culpa, mas a exceção, não. Crianças vão errar, crianças vão dar o famoso tiro no pé que a gente brinca, né? Quando faz uma bobeira. Sim. Vão ser corrigidos pelos pais. E boa. Mas um assunto de abuso, a criança facilitar, não. Eu acho que não. Eu acho que a gente não pode partir para esse ponto, porque você vai tornar a criança adulto. Sim. Ela responde pelos atos dela. Não consegue, a criança não consegue. Então a gente tem que tirar um pouco disso. Agora, adolescente é outra conversa. Estou falando de criança. Adolescente a gente pode falar, já começa a entender um pouco mais. Meu pai sempre ensinou isso para mim. Sim. Quando a gente fala de criança, fala de coisa muito pequena mesmo. Então a gente tem que começar a parar de colocar... puxar por um lado que a gente, às vezes, não é muito saudável, né? E eu acho que esse senhor, ele poderia ter só pedido desculpa. Não foi isso que eu quis dizer. Talvez eu estou revendo meus conceitos, não sei. Mas ele tentou prosseguir na fala e não dá pra gente, porque senão daqui a pouquinho os outros vão começar a usar a fala de falar, mas aconteceu tal coisa com criança, porque criança sabe o que está fazendo. E às vezes não sabe, gente. Não dá pra generalizar, não dá. Então, não dá para levar a fala dele a sério. Eu não concordo. Eu discordo que ele realmente possa estar levando para esse ponto. Ele pode estar usando outras desculpas, né? De tipo assim, pessoal, as crianças, na inocência da criança, vão facilitar coisas, os pais têm que estar espertos. Beleza, faz parte, aí tem razão. Sim. Mas agora, desse ponto, trazer para a culpa da criança, eu não concordo. Agora, não sei se tem mais coisa que você vai soltar dele aí também, a gente pode estar comentando. Então, você comentou aí, vídeo pedindo desculpa. Você acha que melhorou, Diego? Só piorou. O pastor que culpou as crianças por abuso dá dica de briga conjugal. Tem esse vídeo também, que ele é curto, ele está no shorts do... Se você estiver longe dele, tá? Olha o que ele fala. Longe do filho. Manda ele lá para casa da avó dele, e aí você mais a sua esposa pega na briga, enrola. Se tiver algum hematoma... Se tiver algum hematoma, cobre com esparadrapo, né? Esqueça esses traumas. Dê graças a Deus por você ainda estar com vida. E deixa para brigar. Enfim, aí nesse caso, nesse contexto aí, ele tá abordando que teve uma irmã de uma igreja dessa igreja aí, dessa seita, que falou que estava tendo muito problema conjugal, né? Estava tendo muito problema com o marido, tal, que estava sofrendo de violência.
E ele deu essa dica, falou, quando vocês forem brigar, evita brigar longe das crianças, se for possível, leva para casa da avó, do avô, e depois vocês se maiam em casa, se briguem lá em casa, tal, e o homem, por natureza, é mais forte que a mulher, né? Com certeza a mulher ia apanhar. E ele deu a dica depois ainda. Vocês brigaram, teve hematoma. Coloca um esparadrapo no hematoma para disfarçar que não teve a briga, ou então para esconder o hematoma, e esquece o trauma. Quer dizer, ele em nenhum momento ele citou ali que você tem a opção de pedir um divórcio, que você tem a opção de entrar com um boletim de ocorrência na polícia. Porque essas igrejas, Diego, tabernáculo da fé, que a gente fala que é ultraconservadoras, eles são contra separação de casais, né? E também são contra a questão de envolver o homem, que é, digamos assim, o provedor da casa, em questões de polícia. Né? Então, em nenhum momento ele citou essa fala. Você tem que ir atrás dos seus direitos, vai na polícia, pede um divórcio, porque a agressão dentro de casa, uma agressão doméstica é inadmissível, né? Ainda mais nos dias de hoje, não. Sempre foi. É que, na verdade, a gente vive numa situação de uma sociedade patriarcal que sempre quis esconder esse tipo de situação. Hoje a gente vive num mundo mais aberto, com mais informações, que acaba a mulher tendo voz para isso. Só que pessoas que nem esse pastor acaba querendo diminuir a voz dessas pessoas. Por isso que eu sou diametralmente contra esse tipo de fala, Diego. Que você fala sobre isso aí também, Diego? Essa questão aí, cara. Por exemplo, numa situação de briga de casal, a partir do momento que você entra numa briga de casal, de via de fato com uma esposa, cara, aliás, nem é para entrar, mas se entrou, já é motivo para largar, cara. Você relar a mão, encostar a mão na mulher, cara, é questão de acabou o relacionamento, não tem mais amor ali não, cara. Acabou mesmo, de verdade. E caras que nem esse fica fomentando a igreja dele, fica fomentando os fiéis da igreja dele. Não, continuar. A mulher se culpabilizar porque o marido tá batendo nela. Acho um absurdo isso aí, Diego. Você tem algum comentário sobre isso? Não tenho. Assim, você está falando de um outro ponto. Eu queria fazer uma outra observação. Sim. Vamos começar a separar. Você está fazendo uma observação de uma mentalidade um pouco diferente. Eu entendo a mentalidade do pessoal da igreja, mas não estou defendendo, não é isso. Tá. Vamos dissecar esse assunto também. Vamos lá. O fato de você não apoiar o divórcio é até bonito. De você falar, vamos preservar uma família, brigas tem. Beleza, fechou. Mas não defender brigas, entendeu? Então, por exemplo, quando fala de briga, eu creio que esse senhor, eu não conheço ele, não quero julgá-lo de forma desleal, mas eu creio que ele tem uma dificuldade de expressão, que é aquela mentalidade antiga, onde o homem manda, o homem fala, a mulher obedece, se o homem bater tá tudo certo. Eu não sei, não entendo. Pode ser que sim. É isso. Pode ser que isso esteja atrapalhando esse senhor, porque ele tem um lugar de fala, ele tem um lugar de representatividade e está trazendo um tipo de mensagem ruim, não bem vista hoje em dia. Então, o que acontece? Tem que deixar a criança em casa mesmo. Por quê? Porque é para você não brigar mais do que deve. Você tem que resolver o seu problema. Sim. E outra, nunca tem que... quando você... Se for o caso de falar literal, beleza. Mas eu não sei se ele está falando literalmente rolar e machucar. Não. E bater. Não é isso. Talvez na briga que a gente brinca é discussão de casal. Vamos resolver o nosso problema? Nessa discussão a gente vai ficar chateado? A gente se conforta. Isso é uma coisa suave. Agora você falar assim, não, já leva para casa da sua avó as crianças lá, porque vai ter um quebra-pau e se machucar, coloca um negocinho e continua a vida. Não é bem visto. Por quê? Porque uma pessoa que interpreta mal, ela vai ter a legalidade de realmente machucar o outro. Isso não é bem visto pela sociedade em lugar nenhum, cara. Que lugar sadio do mundo que incentiva alguém a bater na outra pessoa e depois só colocar um band-aid e tá tudo certo? Isso é um pensamento antiquado, antigo. Ele falando, né? Será que as pessoas estão ouvindo e concordam totalmente? Não. Eu acho que os fiéis da igreja deles concordam. Mas as pessoas, elas não discordam de pastores falando. Por quê? Quem vai na igreja... porque ele tem um lugar de fala. Lá embaixo as pessoas falam depois o que elas acham ou não. Na casa delas, elas não fazem tudo que uma pessoa fala. Porque é normal, Fábio, a gente começar a escutar pessoas dando conselho, mas a gente leva se a gente quer ou não para o nosso lar, né? Mas o que é o ponto que eu queria que você entendesse? O lugar de fala dele é um lugar que ele deveria ter mais prudência nas palavras. As pessoas hoje em dia têm que entender o seguinte: quanto mais o homem evolui, o homem que eu falo é o ser humano. Sim. Quanto mais o ser humano evolui, mais ele tem que aprender com os erros dos passados dos antigos.
Ó, os antigos não entendiam isso, levavam de uma forma abusiva. Hoje a gente tem que entender que já não é mais saudável. Sim. A gente já entende. Então esse homem, ele está na época errada, vamos dizer assim. A mentalidade dele está naquela mentalidade que ainda acha bom o que não é bom. E eu não acho bom defender isso. Porque mesmo se ele tiver com uma brincadeirinha lá no fundinho, rola lá, depois você se resolva. Não, não é bem visto. Porque as pessoas levam isso a sério. Hoje em dia tem a Lei Maria da Penha, tem os casais que realmente têm brigas sérias, que sai morte, feminicídio, homicídio, sai um monte de coisa. E você falar como se tivesse uma legalidade de você defender isso, o cara vai pagar pelas falas dele e talvez nem é isso que ele quis dizer. Então, por isso que hoje em dia eu falo, gente, quando vocês tiverem no microfone, ou você estiver ensinando pessoas, tenham prudências na fala, tomem cuidados, porque tem pessoas realmente que sofrem com isso. É uma responsabilidade enorme. É uma responsabilidade enorme. Então, olha, pastor... A gente está com uma responsabilidade enorme. A gente aqui, então, pastor, quem seja, religioso ou não religioso, cuidado com as falas suas, cuidado com as suas defesas, porque depois vocês podem pagar por isso. Nem é o que você quis dizer, mas na brincadeirinha. Pega mal, entendeu? E falando em brincadeirinha, acho que tem um próximo vídeo aí de o pastor Lucinho, da Igreja da Lagoinha. Depois eu vou comentar sobre esse pastor novamente, que ele fez uma notinha, tá? Acho que tá nos 2 próximos aí, o Guilherme, é o próximo vídeo, cara, é o próximo YouTube, isso. Pastor Lucinho, da Igreja da Lagoinha, falando que beijou a filha na boca. Sim. É uma fala que depois ele fez uma notinha de repúdio falando que era uma brincadeira. Se puder colocar o vídeo, depois a gente comenta sobre isso e depois a gente faz um comentário geral sobre as duas falas. Enfim, saiu na TV Afiada. É bom esse canal aí, porque já joga o vídeo na lata pra gente. Enfim. E... esse vídeo eu acho que é um pouco antigo, se eu não me engano, mas veio à tona agora por causa das polêmicas. Eu peguei minha filha um dia... dei beijo nela, falei que amava ela passava e falava assim, nossa, que mulherão, ai, se eu te pego. Aí ela ficava assim, credo, pai, você já é da mamãe. Aí dava beijo nela, um dia ela atravessou e deu um beijo na boca dela. Ela disse assim, que isso, pai? Eu falei assim, que quando eu encontrar seu namorado, eu vou falar assim, você é o segundo, eu já beijei. Enfim, essa fala aí é do pastor Lucinho da Igreja da Lagoinha, né? Ele falando que beijou a filha na boca e que o namorado que a filha dele chegasse a ter, ele ia falar que é o segundo, porque ele já beijou antes, né? É uma fala também que eu acho repugnante, né? E vem a calhar com as duas falas do pastor Jonas lá, né? Que falou também sobre a violência doméstica e também o abuso de criança, que a culpa é da criança. Diego, a gente tem que levar, eu concordo com o que você falou, tá? Mas assim, a gente tem que levar em consideração as pessoas que frequentam esses lugares, Diego. Por quê? Geralmente, pessoas que frequentam a igreja, eu não tô generalizando, eu tô fazendo um estudo de caso, porque realmente eu já participei de várias igrejas, já visitei várias igrejas, eu posso falar por experiência própria, cara. As pessoas, quando vão na igreja, grande parte dessas pessoas, elas vão vulneráveis. Elas vão com o pensamento vulnerável. Então, quando você vai entrar numa igreja, de qualquer igreja, cara, isso aí eu já vou falar qualquer igreja mesmo. Sim. Primeira coisa que você recebe é um feedback positivo. O ser humano, ele vive de feedback positivo. Então, qualquer palavra doce, qualquer palavra que venha te confortar, a pessoa vai falar, opa, eu sou bem-vindo aqui. Então, beleza. Aí acaba ganhando você pelo discurso, né? Sim. Pô, esse cara é de Deus mesmo, porque, tipo, eu tô passando por isso e tipo, ele tá falando comigo agora. Tô passando por um problema X e o cara tá me dando força para continuar e tal. Aí as pessoas acabam adquirindo confiança nessas pessoas, Diego. Sim. Aí, por exemplo, aquele pastor mais antigo lá. Geralmente são pessoas vulneráveis que procuram aquela igreja, não estou falando todos, alguns já são convertidos, outros realmente acreditam em Deus, estão lá, consegue ter esse senso apurado que você tem de saber separar o joio do trigo, mas grande parte não consegue, Diego. Infelizmente, a gente não responde pelos outros. Grande parte não consegue separar o joio do trigo e acontece esse tipo de problema. Uma fala que parece ser uma brincadeira, eu não considero essa fala do Lucinho brincadeira e nem daquele senhor brincadeira. Mas apesar de falar que foi uma brincadeira, aquele monte de gente dando risada, entendeu o contexto. O pior é que entendeu o contexto, senão nem daria risada. Porque se entendesse o contexto, foi uma piada muito sem graça. Uma piada muito sem graça. Beijar na boca de uma filha.
Cara, isso aí é absurdo, ridículo, cara. Então, volta lá, Gui, é um antes só. Aí ele fez uma nota de repúdio. A igreja, ó, deixa por enquanto essa tela. Igreja que o pastor disse que as crianças abusadas também são culpadas, já teve outro líder religioso investigado por crime sexual. Aconteceu em 2021, tá? Aí passa para a próxima tela, o Guilherme, que aí tem a nota de defesa do pastor. Ó, o pastor Jonas manifestou a polêmica ocorrida quando fez orientações aos fiéis sobre os cuidados com os filhos. Sabe como funciona essa igreja, Diego? É tipo uma cartilha. Tem a Bíblia e tem uma cartilha. É tipo uma igreja católica, mas um pouquinho diferente. É uma cartilha mensal que eu acho que os fiéis recebem. Então, tudo falado, as mensagens é falado dentro dessa igreja. Na igreja católica, a gente tem o jornalzinho, né? Que a gente segue os ritos da igreja. Essa é uma cartilha. Então, por exemplo, caiu na cartilha mensal lá que tinha que falar sobre os cuidados com os filhos. Então fala sobre a orientação dos cuidados dos filhos, afirma que a responsabilidade dos pais ter filhos ao alcance dos olhos, sempre perdendo contato visual com eles, quando situações absolutamente imperativas exigem. Recomendou que é preciso evitar que filhos pernoitem em casa de parentes e amigos. Nesse contexto, afirmou que isso evita oportunismo para pessoas mais intencionadas que possam causar qualquer tipo de abuso a eles. Foi nesse contexto de alerta para que os pais e crianças não deem oportunidades para malfeitores que foi extraído o recorte do vídeo. Para aquelas pessoas que se sentiram ofendidas, pedimos nossas sinceras desculpas. Não, desculpa. Contudo, o pastor Jonas Pimentel, da Igreja Tabernáculo da Fé de Goiânia, reafirma seu compromisso de lutar pelos princípios e valores que são tradicionais e continuará orientando e combatendo qualquer forma de descuido e violência contra as crianças e adolescentes, especificamente a sexualização precoce delas que o mundo moderno impõe nas casas dos cristãos. Ou seja, essa notinha aí não resolveu nada. Ainda reforçou que alertou pais e crianças. Que tem que alertar criança, cara? Você tem que alertar os pais apenas, não tem que alertar a criança. É o pai que tem que orientar a criança. E acabou. A sequência é essa. Então, essa nota aí não serviu de nada. Só que alerte os pais para que cuidem das crianças. Sim, só. Não tem que colocar a criança na nota. Acabou. Entendi. A criança, ela não vai ler essa nota. Quem vai ter que ler é o pai e entender a situação. E entender o contexto. Que sempre usam. Quem me conhece sabe. Você tirou o vídeo do contexto. O pastor Lucinho fez a mesma coisa. Ele gravou dentro de uma cabine de avião, dentro do banheiro do avião, pedindo desculpas e citou. Quem me conhece sabe. E tiraram o vídeo de contexto. Que contexto, cara? Ainda teve a pachorra de colocar a filha falando sobre isso. Absurdo, cara. Absurdo. Você quer fazer algum comentário sobre isso? Porque eu fiquei danado com esse negócio aí. Tá, volta lá na imagem aqui do pastor Lucinho, que é mais fácil. Do pastor Jonas Pimentel, eu já comentei, né? Uhum. Pode ser essa daí. O pastor Lucinho, eu tenho muito carinho por ele, que eu já vi várias vezes, várias pregações dele, né? Eu sou cristão, sou evangélico, eu já vi. Gosto muito do jeito brincalhão dele, mas assim, vamos lá. Vamos ser sinceros com o comentário. Não é porque a pessoa brinca, não é porque a pessoa fala coisas que eu gosto, que tudo que ela fala eu concordo. Eu discordo dele, discordei dessa fala da época, não lembro de que época que é essa fala. Acho que 2023, se eu não me engano. Então, eu acho assim, igual eu vou voltar a falar. Gosto muito de vários pastores, de várias pessoas religiosas e não religiosas, mas eu volto a enfatizar. A gente tem que tomar cuidado com o nosso lugar de fala, onde a gente fala segundo o que o nosso coração acha, sem analisar se aquilo é bom ou ruim. Ele falou uma coisa que não é bem vista na sociedade. Não é bem vista. Não importa se um ou outro discorda. Não é bem vista para a maioria das pessoas. Eu acho que ninguém aqui vai chegar e levantar a mão e falar, não, eu concordo, todo pai e toda mãe tem que dar um beijão na filha, não. Quem acha isso bonito? Ninguém. Então, uma fala ruim, entendeu? Uma fala mal vista, uma fala que cai mal. E ele bobeou, por quê? Porque ele vai brincar com uma coisa séria. Sim. Uma coisa que você vê que a menina fica até meio sem jeito. Você vê que ele foi brincalhão com ela. Mas a brincadeira não justifica um ato errado, um ato ruim. Exato. Não é errado, não sei, mas ruim é. Um pai beijar uma filha pode até ser questionável, mas eu não concordo. Tem gente que beija a filha. Na boca não. Tem gente que beija filho. Sim. Eu não concordo. Mas então isso é uma coisa ruim, tem que ser pensado mesmo. A maioria das pessoas que eu converso fala, não, eu já nem beijo pra criança. Porque assim, pensa comigo, ó. Você tem um menininho de 2, 3 anos e a mãe beija na boca. E se um estranho beija, minha mãe sempre beijou, meu pai sempre beijou, dá uma legalidade. Eu não acho isso bom. Então é bom a gente já ensinar a criança que isso pode ser sexualizado. E futuramente pode trazer pessoas mal intencionadas. Esse é o ponto que eu sempre pego e falo. Eu já não apoio, já não concordo, já não gosto de beijo em criança, porque mesmo sendo pai,
mesmo sendo a mãe, por mais que é aquela coisa do amor, eu amo demais, você ensina aquela criança que ainda não tem um senso crítico formado, que talvez se um estranho beijar não é errado. E adulto. Então, é esse o ponto que eu falo. Por isso que eu acho que ele foi infeliz. Sim. Por quê? Porque ele não entendeu que ali ele quis dar uma demonstração pro futuro genro. Que bobeira, né? Bobagem. É uma Bobagem pura bobagem. falar isso. Não era para ter. Na verdade, eu poderia ter falado, olha, minha filha, eu cuido dela, gosto dela e quero que você cuide dela com carinho, senão você vai se ver comigo. É uma coisa que, beleza, a proteção do pai, do patriarcado, beleza, mas isso daí eu não concordo. E por isso que ele se enrolou. Porque aí ele brincou demais naquilo que era necessário e vai pagar pela fala, né? Então, eu acho que esses pastores às vezes brincam de ser mensageiro da fé, cara. Não sei. Enfim, eu tenho essa imagem. Não, mas ele tem uma mensagem brincalhona. Mas mesmo sendo brincalhona, demais, né? Pode pagar pela brincadeira na hora errada, né? Brincam demais, né? E outra coisa, duas coisas, observação final aí. O que veio durante um culto cair um assunto desse, né? O que faz levar a cair um assunto desse? É que eu não sei se você entende, né? Mas ele é um pastor de jovens. Sim. E jovens hoje em dia são... Não, é assim, eu não sei se você já frequentou. Mas geralmente cultos dele, assim, são mais para jovens uma dinâmica, uma didática mais engraçadinha, mais, assim, mais interativa, mais, assim, não tão pacata, que senão os jovens não vão. Por isso que ele é muito conhecido, a igreja é muito assim falada. Sim. E aí, eu acho que ele não tomou cuidado, né? Porque aí nessa de lacrar assim, de ai, eu cuidei da minha filha, eu fiz isso, agora o genro vai... Ele se deu mal, entendeu? Sim. Caiu mal isso daí, não digeriu. E o pessoal acha que por gostar dele, riram na hora, mas talvez alguns estejam repensando agora. Tem que repensar, porque é uma fala que não é normal, né, cara? Não é bem visto. Aí você vê, a menina depois tem que se defender, ele depois tem que falar assim, ô, gente, desculpa, eu tenho que me policiar. Infelizmente é isso mesmo, tem que pedir perdão e começar a rever, porque não é bem visto. Não foi intencional, mas pega mal. Agora eu te falo outra coisa, Diego. Sair de pensar, não precisa... Sim, se você quiser responder, tudo bem. Se fosse alguém de esquerda fazendo isso, se fosse alguém da esquerda fazendo isso, falando isso... Alguém político, qualquer coisa. Político, até pastor, padre de esquerda. Imagina o Júlio Lancelotti falando isso. Imagina o que ia dar de repercussão na imprensa. Quer dizer, eles fazem tanto para abafar esse tipo de notícia quando é assim, mas quando é da esquerda, vira um bafafá enorme, cara. Então, eu só penso nisso. Falei, cara, imagina alguém de esquerda fazendo isso. Não que não façam, mas, sim, velado dessa forma, se fosse um pastor de esquerda mesmo, fazendo isso, o absurdo que seria. Da direita, a gente está fazendo uma nota aqui, beleza. Estamos tentando relevar. E eu não consigo relevar nenhum tipo de situação. Sendo de direita e de esquerda, para mim é anormal fazer uma coisa dessa. Eu penso já sobre a questão de não importa o lado político, se direita, esquerda, essas coisas. Mas a gente sabe o que acontece. Mas assim, eu gosto de pensar assim, as pessoas elas têm que entender que quando elas têm lugar de fala, elas têm que tomar cuidado. Uhum. Não importa se a intenção ali foi boa. Errou, tem que se pronunciar e parar de falar merda, se for o caso. Ou tirar o lugar de fala dele, né? Porque não tá preparado. Mas assim, eu já conheço ele, sei que ele cagou nesse comentário, infelizmente. E eu certo ele pedir desculpa e falar, não vou fazer mais, porque eu não achei bem visto. Eu não tinha nem ouvido essa mensagem dele ainda, mas se eu tivesse ouvido, eu já tinha criticado na época. Horrível. Enfim. Agora, Diego, vamos falar um assunto um pouquinho mais leve, que foi assuntos tensos. E só para concluir, tá? Pode concluir, Diego. Nós não estamos aqui apontando para pastores no geral, até porque a gente tem amigos pastores conhecidos, né? A gente está até comentando para todo mundo, gente, cuidado, né? Principalmente você que é pastor aí na sua igrejinha, na igreja grande, ou padre, não sei, qualquer religião, toma cuidado, porque você vai influenciar muitas pessoas e o lugar de fala sua vai ser questionado. E não quero aparecer nos noticiários, que não é uma coisa boa. E isso nem estou falando dos líderes religiosos de igreja de matriz africana, que seria pior ainda se acontecesse, né? E a repercussão seria maior. Enfim, Diego, vamos falar agora de um assunto engraçado que viralizou aí também. Um Fiat Uno rebocando um carro Tesla, Diego. Vamos ver rapidão aí. Um Uno rebocando um Tesla, vai vendo. Se a gente consegue... Acho que acabou a bateria do Tesla. Deixar a marca. Pode deixar assim, que acho que dá pra ver andar. Tá arrastando o quê? Tá rebocando o quê? Acho que o de baixo mostra, né? Você consegue colocar de novo no começo aqui? Põe de novo. É isso. Olha o Uno lá, ó, rebocando o Tesla. Tá rebocando o quê? Meu Deus, tá rebocando um Tesla. Caraca, velho. O que você Vocês acham que já viram de tudo? Então,
Eu penso assim, né? Essa imagem, eu vi esse vídeo aí, eu quero até comentar. Tipo assim, cara, o Fiat é muito guerreiro, mano. Claro que é um. E você vê, o antigo ainda funciona melhor que o novo. Porque, nossa, mecânica cara, simples, né? é tipo assim, o simples a resolve, né? Você pode colocar 1001 coisas do Tesla, sei que lá, uma hora que eu preciso, o Ninho, o Fiatzinho dá conta. Então, eu vou fazer uma crítica bem rápida à questão dos carros elétricos, Diego. Sim. Não é porque é Tesla, não. Eu ainda não é crítica também, mas é assim. Carro elétrico, cara. O Brasil ainda está se preparando para receber essa leva de carro elétrico ainda. Eu estou vendo vários carros, aqui em Limeira, inclusive, vários carros elétricos andando pela cidade aí. Só que a questão de abastecimento desse carro aí, de eletricidade de carro ainda, talvez a matriz energética nossa não atenda a isso aí. Você acha que polui menos, né, Diego? Você tem ideia de que polui menos carro elétrico? Eu tenho um questionário muito grande sobre se polui menos ou mais, porque a eletricidade tem que ser gerada por alguma coisa, né? Sim. A gente aqui, a nossa matriz energética é hidroelétrica, que é a menos poluente, né? É uma das menos poluentes, né? Aliás, né? A menos poluente é a... eólica? É eólica, né? Essa, lembrando que a notícia é do site O Tempo, tá? Mas assim, Diego, eu acho que ficou no 0 a 0 ou tá poluindo mais. Porque eu vejo carro elétrico como uma tendência de mercado de capitalismo. Por quê? Para você produzir um carro elétrico, você está usando a mesma coisa, basicamente, para produzir um carro a combustão. Você está usando, por exemplo, no carro que você está usando toda a parte de aço para produzir a lataria do carro, produzindo borracha para produzir o pneu, só que agora você está usando os minérios para construir a bateria do carro elétrico. Então, não está deixando de poluir, Diego, só está mudando a forma de poluição, sabe? Vendo desse lado. Agora, voltando ao vídeo engraçado, um Uno deve ser 1.0, carregando um Tesla que deve ter mais de 1 tonelada, né? E aguenta, né? O Tesla só rodando ali, o Uno fugindo lá com 1.0 lá, deve ser aquele 1.5R, né? Sim. Aquele Uno bem forte, né? Puxando o Tesla, levando até um local onde que dá para colocar na tomada e recarregar a bateria. A gente vai ter muita discussão no futuro sobre isso, vai. Sim, já está tendo, né, na verdade, né? Já está tendo até aquelas guerrinhas de eu gosto de carro combustão, eu sou raiz, eu não sou Nutella, e toda aquela babaiada toda que não tem nada a ver. Enfim, Diego, quer deixar mais alguma observação? Não, só quero agradecer pela React dessa semana, né? E mandar um abraço pro pastor Jonas e pra pastora Sônia de novo, que ela melhore, né? E ele possa estar aqui uma próxima vez para a gente poder fazer um podcast com ele. Perfeito. Vou mandar mais uma vez um feliz aniversário pro sobrinho do Bodão, que está fazendo 7 aninhos, o Theo Henrico. Eu falei que eu ia mandar no começo e no fim do vídeo, né? E mandar um abraço mais uma vez pro Douglas, né, Douglas? Douglas, sucesso aí na vida de vocês. E um abraço a todos que ficaram com a gente aí e assistiram o nosso vídeo. Valeu, galera. Até um próximo vídeo na semana que vem. Valeu!